Graça e paz, boa noite. Não dá vontade de parar não, vontade de sair voando. Você tá feliz, irmão? Tá feliz? Tô feliz demais, cara. Uma noite de celebração nessa casa. Hoje essa mesa vai ser mais completa nessa noite, né? Hoje vamos ter vidas aqui entregando seu propósito, seu respirar diante da presença de Deus. E eu queria partilhar algo que Deus tem tocado no meu coração nessas últimas semanas. Deus tem me confrontado muito sobre isso. Eu queria dividir com vocês aquilo que realmente o Espírito Santo tem me conduzido a entender, tem mudado a minha concepção, tem mudado a minha consciência para algo tão simples, irmão. Essa palavra ela tem por título uma nova natureza. Né? Deus me confrontou realmente sobre essa palavra, né? E quando você para, eu comecei a analisar, né? Quando a gente para analisar o que a gente faz naturalmente fala muito sobre a gente, né? O Espírito Santo começou a me fazer olhar, né? Porque você não consegue fingir ser natural. Vocês já falaram isso para você, haja naturalmente. A última coisa que você consegue fazer é agir naturalmente, né? Eu falo para Mari assim, amor, olha ali, disfarce e olhe naturalmente. Parece a menininha do exorcista, olhando, virando o pescoço. Porque quando a gente quer ser natural, a gente já perdeu nossa naturalidade. Né? Quando você tenta agir naturalmente, a mãe está chegando, disfarce. Você não vai conseguir fazer algo natural, porque vai fugir. Quando a gente tenta ser natural, né, a gente foge da nossa natureza. E eu comecei a olhar algumas coisas tão simples, né? E comecei a olhar a raiz dessas ações naturais. E quando a gente começa a olhar, sempre quando a gente age de acordo com a nossa natureza humana, instintivamente, não é por querer, mas o nosso instinto é buscar a manutenção da nossa existência, é você tentar se manter vivo. Quando você age naturalmente, o teu instinto sempre é se manter vivo. Né? Porque quando você... Quer ver? Eu vou falar sobre uma coisa que você está fazendo naturalmente a sua vida inteira. E quando eu falar para você, não vai ser mais natural. Respirar. Nossa, eu estou respirando. Você estava respirando desde que nasceu, né? Mas a gente faz de forma instintiva, de forma natural e a gente não percebe. Né? E essa é uma das pequenas ações que eu comecei a olhar no meu dia a dia, o quanto eu busco, quando eu ajo naturalmente, sem uma natureza transformada, o quanto eu ajo pelos meus interesses e pela manutenção da minha vida, pela manutenção da minha existência. Eu queria ler um livro com você, um texto com você. Bom, eu tô nervoso demais. Vocês não têm noção. Quando a gente estuda oratória, eles falam assim, a primeira coisa que você não pode deixar aparecer é que você está nervoso. Como a gente está em família, numa mesa, né? Eu me dou esse luxo de falar que eu estou nervoso. Eu queria ler um texto que fica lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. É um trecho bem conhecido. A palavra de Deus declara assim, você que abriu, se não abriu, pode acompanhar ali. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus respondeu, será que... Eu pulei uma linha. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, eu lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar as celestiais? Irmão, sabe o que eu fico imaginando? Eu gosto muito de quando eu leio uma passagem, eu me colocar naquele ambiente, eu me imaginar naquela passagem, e eu fico imaginando Nicodemos. Um judeu, um fariseu reconhecido, com uma sabedoria reconhecida entre os fariseus. E ele chega diante de um menino. Eu imagino Nicodemos com toda a sua bagagem intelectual, talvez com um carrinho de livros, talvez com uma montanha de livros que ele já tenha lido, todo o conhecimento que ele tinha estruturado em uma vida inteira. E ele chega diante de um menino, de um jovem. Jesus tinha 30 anos, eu me sinto um menino. Eu lembro quando eu ficava olhando os caras de 30 anos na minha vila, assim, eu falava, nossa, esse cara é maior responsa, com 30 anos. Eu cheguei com 30 anos, meu, eu não me sinto nada. E eu fico imaginando ele chegando diante de Jesus com um desespero na sua alma, com uma sede dentro dele, que todo o conhecimento não era capaz de suprir. Jesus fala, cara, é preciso você resetar tudo isso. E o quanto é difícil você escutar isso, irmão? Vai nascer de novo, cara. Como que você está falando, cara? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, você é tão sábio. Você dá conselho aos outros e agora você não tem essa resposta tão simples. E talvez, irmão, eu não sei em que ambiente que você está chegando hoje. Eu não sei quais as respostas que você está querendo. Mas hoje, cara, a gente precisa realmente entender que é necessário nascer de novo. É uma nova natureza. É moldar de dentro. Porque a gente tem um grande problema, irmão. Quando realmente você não caminha em uma nova natureza, você compromete toda a sua identidade e o seu propósito. Essas três coisas estão totalmente ligadas. A natureza, a identidade e o propósito. E é isso que a gente vai falar hoje. Você realmente precisa, irmão, entender a natureza que Deus quer que você se mova. Por muito tempo eu batalhei em entender coisas tão simples que essas últimas semanas, quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a compreender. Eu tinha tanta dificuldade de entender, irmão, quando Jesus falava assim, quando você for ofertar, que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda, a outra mão está fazendo. Como pode isso, se elas são ligadas no mesmo consciente? Como você pode fazer algo com uma mão que a outra não ficar sabendo? É possível? Sim, é possível, se você nasce de novo. Se há uma nova natureza dentro de você, porque quando você age naturalmente, é instintivo, irmão. É instintivo. Você não precisa se programar para fazer, mas já foi mudado algo dentro que te torna uma pessoa diferente e as suas ações são reprogramadas agora. Daí sua mão esquerda não sabe, porque é instintivo. Quem dirige carro sabe. Você consegue dirigir carro ali com uma mão no volante, respondendo o WhatsApp, né? Arrumando o cabelo, mostrando o dedo. Não pode, irmão, é pecado. Viu? Você pega os irmãos que riram, estão tudo em pecado. Não pode mostrar o dedo, irmão. E por quê? Dirigir o carro vai se tornando algo tão natural que você começa a fazer as coisas de forma instintiva, irmão. Então, quando realmente a sua natureza é moldada, você consegue botar a mão no bolso e fazer algo, porque é inconsciente. É inconsciente, você já foi moldado por dentro. Então, o seu instinto, a sua primeira decisão é por Cristo e não mais por uma natureza caída.
Então, nós precisamos compreender, se a sua natureza ainda é corrompida, a sua identidade está comprometida, e a sua identidade comprometida, você não vive o propósito pelo qual Cristo veio e estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, vamos falar sobre o primeiro ponto. Sem natureza, sem uma nova natureza, você perde a identidade. Irmão, é uma coisa que Deus me confronta muito. A origem etimológica dessa palavra, eu sempre tenho o hábito de pesquisar, né? É um termo de origem latina formado por duas palavras. O adjetivo idem, que tem o significado de o mesmo que, idade, que se refere a estado ou qualidade, né? Ou quantidade, eu escrevi errado ali. Então, identidade, na sua origem, ela não se refere a quem você é, mas o quanto nós somos parecidos. Quanto de Jesus tem em você, irmão? Quanto você é parecido com Jesus? Por muito tempo eu entendi isso, falou que você quer descobrir quem você é, mergulhe para dentro de si. O Espírito Santo tem me confrontado que o quanto eu quero saber de mim, eu preciso mergulhar em Cristo. Eu preciso conhecer Ele, que é nele que eu conheço quem eu sou. É nele que eu encontro as respostas. É nele que são preenchidos vazios. É nele que eu me movo naquilo que eu sou chamado para fazer, irmão. E eu falo para você que, por muito tempo, a gente acha que caminhando dentro da igreja, a gente vai se tornando parecido com Cristo, mas eu falo para você que não é estar dentro de uma igreja que te torna um cristão, como não é estar dentro de um chiqueiro que te torna um porco. Não é o ambiente que gera você, irmão. Por muito tempo talvez você esteja aqui perdido na sua identidade. Como eu falo para você, irmão, que quando eu fui confrontado nessa palavra, eu me vi perdido em alguns pontos, cara. E eu precisei parar, refletir e realmente alinhar o meu coração com essa palavra. Porque eu achei que, caminhando dentro da igreja, eu estou envolvido no ambiente, cara. É bom estar na igreja, irmão? É bom demais, cara. Eu vivo por isso, cara. Isso aqui move o meu coração. Mas se realmente Cristo não for objetivo, a gente já começa fracassado. A gente já começa perdido, cara, porque a gente não tendo a clareza da nossa identidade, nós se perdemos no nosso propósito. E você pode pensar o seguinte, Didi, eu estou aqui, eu estou próximo de Cristo. Só que proximidade não tem nada a ver, irmão. Porque a proximidade, ela tem a capacidade de te moldar por fora. Mas só a intimidade tem o poder de te moldar por dentro. Só a intimidade, irmão, te molda por dentro. Nós vemos isso nitidamente na vida dos discípulos, irmão. É uma passagem que eu gosto muito, é João 14, 1, 9. A palavra de Deus declara assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Irmão, é 3 anos caminhando com Jesus, cara. No ápice do momento, Jesus fala, cara, não fiquem angustiados, fiquem com os corações tranquilos. Eu estou indo para a casa de meu pai preparar morada para vocês. E vocês sabem para onde eu vou. De repente bate o desespero no coração de Tomé. Ah, poxa, será que eu faltei nessa aula? Não anotei no endereço? E Tomé, de forma honesta, fala, Jesus, não sei o caminho. É 3 anos, irmão, aos pés de Jesus. E o cara não enxerga o caminho. Jesus é muito claro na resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Sou eu, bato, irmão. É 3 anos caminhando junto, irmão. É 3 anos mostrando o Pai, na vivência, do lado. Mas a proximidade não tem nada a ver com intimidade, irmão.
Às vezes você está aqui próximo de Jesus, você acha que o conhece, mas se você permanecer nessa natureza, quando chegar o grande dia, ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço, cara. Jesus, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome a gente estava reunido no GF toda sexta-feira, em teu nome eu fiz tanta coisa, Jesus. Não te conheço. Ah, que desespero, irmão. Então a sua proximidade, o quanto você anda próximo, o quanto você já mudou o teu dialeto, nada disso interessa, irmão. Se você não é íntimo. Eu acho tão engraçado, quando Pedro vai negar Jesus pela terceira vez, no Evangelho de Mateus fala assim, ó, você tem, a mulher, não sei a pessoa que fala, mas fala assim, você tenta negar, mas o seu jeito de falar te condena. Ele já tinha sido moldado por fora, ele era apenas próximo, mas precisou conhecer intimamente. Esse mesmo Pedro que negou por ser próximo, quando foi íntimo, no ápice da sua morte, ele falou: não sou digno de morrer igual meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Aí eu te pergunto, irmão, você acha que é uma igreja que vai te tornar cristão? Você acha que é um vínculo de amigos diferentes do que vocês tinham, que vai te tornar um cristão? Você acha que são atitudes diferentes? Irmão, não faz sentido, porque Deus conhece a intenção. Às vezes você vai conversar com as pessoas assim, as pessoas estão tão machucadas e falam: só Deus pode me julgar. Enfim, você não sabe na mão de quem você está. E Ele julga bem. Tá é doido cair no juízo de Deus, cara. Tá é doido. Você não tem noção do peso que você está falando, cara. Porque a gente pensa que é assim, que Deus é negligente. Fala: Deus sabe do meu coração. Claro que sabe, irmão. Claro que sabe. Da nossa falta de compromisso, da nossa falta de caráter, Ele sabe, irmão. Você acha que o salmista precisava falar assim: Deus, examina meu coração? Você acha que Deus precisa de uma ordem para fazer isso? Você acha que Deus precisa de uma direção para entender que Ele precisa examinar seu coração? Ele faz isso automaticamente, irmão. A gente não pode esconder nada. Então a intenção do seu coração fala muito mais que as suas ações. Porque Ele conhece em secreto. Ele conhece em secreto. Aquilo que você faz buscando algo é mentalidade demoníaca, irmão. Porque Deus é muito claro, Ele juntou numa reunião, pegou um pedacinho de barro, façamos o homem. Já foi feito, irmão, a imagem e semelhança. Só que, sabe qual é o problema? Satanás entendeu que ele não precisa tirar as pessoas da igreja. É só corromper. E é nítido isso, porque na primeira igreja, irmão, era o melhor pastor. Adão tinha o melhor discipulador, descia todo fim de tarde, discipulado todos os dias, irmão. Essa igreja não prosperou. Imagina o que Satanás pode fazer com nós. Então ele corrompe o pequeno. Ele chegou diante de Adão: não, Adão, você precisa fazer para ser. Deus já tinha feito, irmão. Deus já fez tudo sobre você. Me dói quando eu ouço as pessoas falarem assim, ó: o melhor de Deus está por vir. Quer crucificar Jesus de novo, irmão? Para quê? Nós já temos tudo, cara. Nós já temos tudo. É liberado sobre nós. Nós somos co-herdeiros. Você quer mais o quê? Só que você precisa entender. Se você corrompe a sua identidade, você vem para esse lugar só para visitar amigos. Porque você perde o seu propósito. E é tão difícil, cara. Hoje a gente vê o quanto a igreja tem se movido distante de um propósito. A gente conversa com as pessoas e vê, cara, o quanto o evangelho está se perdendo, cara. É tão simples o que Jesus pregou e o que Ele quer que a gente viva. Irmão, o propósito nunca foi eu ou foi você. O propósito sempre foi o coletivo, sempre foi nós. Jesus nunca se move na singularidade.
Ele é o Deus plural, Ele é o nós. Ele é o nós. É em nós, cara. Você não é imagem e semelhança, mas nós somos. E eu vejo o quanto o Espírito Santo me confrontou nessa palavra de coisas simples, que eu perdi o meu coração. Sabe, irmão, bem nessa época foi que o Espírito Santo estava me tratando nessa palavra. Foi bem naquela semana que a gente teve o jantar de casais aqui. Quem estava aqui com a gente? Bastante gente, né? Irmão, quem estava aqui, você lembra o nome dos dois rapazes que estavam servindo com a gente aqui? Alguém chegou a perguntar? Tinham dois rapazes que estavam servindo a gente refri na mesa e estavam complementando o buffet. Ninguém perguntou, irmão. Porque se tratam de servos, irmão. Quando você corrompe a sua identidade, você se perde dentro de um propósito. E sabe o que o Espírito Santo estava me confrontando? Às vezes a gente vem para dentro da igreja, vai para um buffet. Né? Você se serve, você coloca dentro do seu prato aquilo que você quer. Você absorve o que você quer, você come o que você quer, e você se levanta e vai embora. E acha que isso é o reino de Deus, deixa R$2 de gorjeta para o garçom em cima da mesa, vira as costas e vai embora. Nem os 10% do serviço você quer pagar, irmão. E você acha, e eu me vi diante desse momento achando que isso era o reino de Deus. E Deus falou, cara, olha para eles. Eles serviram, não tiveram reconhecimento, talvez nem comeram. Talvez eles viram as pessoas comendo, eles viram vocês comendo, serviram. Eles voltaram para casa com fome, mas cumpriram um propósito. Você acha que eles ficaram sem dormir? Uma noite. Nossa, ninguém perguntou meu nome. A gente passou despercebido, a gente foi um anônimo. Ai, que triste. Não, meu irmão. Eles foram direcionados pelo seu Senhor, pelo seu patrão, para cumprir um propósito, e eles cumpriram. Eles serviram, irmão. O seu coração de serviço nessa casa. Cristo, ele veio. Eu acho tão massa quando na última ceia, Jesus direciona alguns discípulos para seguirem achar uma casa, e eles vão, encontram uma casa, e de repente todos eles chegam naquele ambiente. E era o costume de um judeu, toda vez que eles entravam dentro do ambiente, eles lavarem os pés. E de repente eles se veem diante dessa situação. Chegam os judeus ali, adentram aquele lugar onde estava preparada a ceia, e eles ficam se olhando, porque era assim, quando não tinha um servo na casa, quando não tinha um escravo na casa, era uma mulher que lavava os pés. Quando não tinha uma mulher, era a pessoa de menor título dentro daquele grupo. E eu imagino eles chegando, né? Entraram, não tinha escravos, não tinham mulheres, e eles ficaram se olhando. Mano, caminho com Jesus há mais tempo que Pedro, deixa ele lavar. Eu não me sinto o menor dessa casa, eu não vou lavar pé. Eu fico imaginando, cara, Jesus analisando o coração de cada um. E de repente, eles, dentro da mente deles, brigando por aquele momento, eles veem Jesus com a toalha na cinta, se cingindo com a toalha. E na postura de servo, irmão. Eu não consigo entender, mano. Realmente a minha mente é muito limitada para entender o Cristo que nós professamos. Criador de todas as coisas, mano, se sujeitar a ficar de joelhos na frente de um homem para lavar os pés. Mas é preciso reconfigurar a natureza para que a gente entenda. Ele precisou vir numa natureza diferente que ele tinha. Ele era Deus, irmão. Ele se esvaziou para poder ser servo e serviu. Então, realmente, nós precisamos entender que o nosso propósito é o que 1 Coríntios 15:45 fala. Assim também está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Irmão, Adão se ateve a existir, a apenas viver, mas nós não somos chamados para isso, irmão. Nós somos chamados para, assim como Jesus, ter um espírito vivificante.
e você gerar vida, e você ser resposta, você vir para essa mesa não para se alimentar num buffet de domingo, mas para você ser resposta na vida das pessoas, irmão. Para você estar aqui e servir, muitas vezes com fome, irmão. E é nessas áreas. Às vezes é engraçado, pessoas procuram a gente e querem resposta, e precisam de uma esperança numa área que a gente também precisa. Dá vontade de abraçar e chorar junto, irmão. Você fala, Deus, dá os problemas dela para mim aqui, deixa ela seguir em paz. Mas é nas nossas feridas, é nas nossas mazelas, é quando a gente não tem nada para oferecer que a gente entende que a gente é apenas instrumento. Irmão, de mim eu não tenho nada para oferecer para ninguém, irmão. É o que a gente estava falando hoje. O batismo remete a me lembrar da onde Deus me tirou. Quem eu era, irmão. Eu não tinha valor algum, cara. Eu tenho o privilégio hoje de poder falar desse Deus, mano. Um Deus que me deu esperança. Um Deus que me deu uma família. Um Deus que me tornou corpo de uma igreja, irmão. E hoje poder estar aqui e falar das grandezas dele, irmão, não faz sentido algum, cara. Mas eu consegui entender que o propósito da minha vida não é salvar a mim, mas é que através da minha morte pessoas tenham vida. É que através da minha escolha em morrer, pessoas conheçam a Cristo, irmão. A gente estava conversando no GF esse tempo atrás, e eu fiquei com algo na mente. Cara, como os discípulos morreram brutalmente, cara, e eu imagino eles entregando a vida nesse momento, cara. E eu fiquei pensando sobre isso. O Espírito Santo me conduziu a um caminho assim, ó, Didi, eles não esperaram isso para entregar a vida, mas é quando eles nasceram de volta, eles entenderam que já não viviam mais para si. Então não precisa alguém arrancar a sua cabeça para você entregar a sua vida por Cristo, irmão. Entregue ela hoje. Saia daqui morto, irmão. Saia daqui morto para que pessoas vejam em você esperança, para que pessoas vejam em você vida. É isso que falta, irmão. As pessoas, a palavra de Deus declara, cara, que a natureza anseia, tem um profundo anseio pela revelação dos filhos. E a gente está retido, irmão, nos nossos interesses, nas nossas necessidades. E eu falo para você, Deus não veio de forma alguma para suprir necessidades. Ele veio para gerar consciência. Cristo veio para isso, irmão. Ele não veio para suprir. Você não está aqui para suprir, mas você está aqui para ser transformado na sua consciência. Você pode, irmão, sim, vir com necessidades em um culto, no próximo você já é enviado. Não espere o óleo ser derramado sobre a sua cabeça para você se mover num título. Que ele seja a consequência, irmão. Que ele seja a consequência. Eu lembro até hoje, mano, na mesa, quando a gente estava lá, que o pastor falou da consagração do Alex. Eu falei para a Mari, cara, para nós é muito nítido, porque já era um pastor, irmão. O óleo é só consequência, irmão. Mas ele já se move nesse coração. Não espere que o título venha para fazer, porque a gente tem muito hábito disso, irmão. Não, quando eu tiver um carro, eu vou trabalhar. Não, quando eu tiver um cargo, eu vou romper. Mano, não é isso, cara. Não espere chegar. Se mova naquilo que você já tem. Seja fiel no pouco, cara. Faça aquilo que ninguém vê. Aí você mostra quem você é. Aí você mostra o quanto a sua natureza foi transformada, irmão. Porque quando você faz para buscar algo, já está caído, irmão. Você já está começando fadado ao fracasso. Então, realmente, a gente precisa entender, irmão, que nós somos chamados para se mover em uma nova natureza. Diferente, distante de tudo que a gente viveu. E eu realmente fui confrontado nessa palavra, irmão. E realmente eu pude entender e parar e olhar todos os pontos que eu estava me movendo por uma mera necessidade e não por um propósito. E o quanto a gente deixa se levar por isso, irmão. O
O quanto a gente não entende que essa é a essência do Deus que a gente serve. Irmão, não parece? Para mim, pareceu tanto tempo que o erro estava em Deus, cara. Você criar um Éden todo e uma árvore e falar assim, ó, não coma. Tem sentido nisso, irmão? Eu pegar dentro da minha casa, bolão, chocolate, sabendo que o Pedro gosta, colocar no meio da sala assim e falar, não coma. Por que pôr? Qual é o sentido? Se não é para suprir uma necessidade, qual é o sentido de criar? Mas o intuito de Deus não é suprir uma necessidade ou sanar algo que tem dentro de nós, mas é gerar uma consciência, irmão. Era isso que Deus queria gerar no coração de Adão. A árvore não é para suprir uma necessidade, mas é para promover o encontro, irmão. É isso que move essa igreja. É isso que move o reino de Deus, é a promoção do encontro, é você sair desse lugar, e você vir aqui não com a necessidade de pôr na mesa, mas você vir para ser um servo e servir pão para aqueles que precisam. Nós precisamos entender, irmão, porque é limitado a visão de um filho quando você não nasce de novo. Quando não é gerada uma nova natureza dentro de você, você fica com a visão corrompida. E esse é o problema, irmão. As pessoas estão pregando um Jesus corrompido. Um Jesus que vem e supre necessidades. Não é esse o Jesus que a gente acredita, não é esse Jesus que a Bíblia nos apresenta, irmão. Porque se ele não fazer, você vira as costas. Você está aqui como resposta para a sua rua. Você está aqui como resposta para a sua família. Você está aqui como resposta para o seu ambiente de trabalho. Mas você, às vezes, só está corrompido na sua identidade e no seu propósito, irmão. E essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de nascer de novo. Nós vamos ter irmãos aqui, mergulhando nessa água e nascendo de novo, com uma nova natureza, com uma nova identidade, um novo propósito. E você pode fazer essa escolha também, irmão. Talvez você já é batizado assim como eu, e eu decido hoje viver diferente de tudo que eu já vivi. Eu decido hoje matar uma natureza e começar a caminhar de volta em Cristo. Me converter todos os dias, irmão. Conversão não é uma ação, mas é um processo. Nós vamos diariamente arrancando um braço, arrancando um olho. Se for necessário, irmão, a gente precisa ir nos esquartejando para caminhar e prosseguir naquilo que é o propósito, naquilo que Cristo nos levantou. Irmão, o mundo está sedento de uma esperança. O mundo está sedento de um Jesus verdadeiro, não em palavras, mas em ações. Eles estão cansados de ouvir, irmão. Eles precisam ver. A palavra de Deus declara que os discípulos eles pregavam aos ouvidos e aos olhos. Era evidente, é como Jesus para Nicodemos, nós testemunhamos, nós vimos e falamos e damos testemunho, mas vocês não veem. Vocês estão envolvidos numa religião, vocês estão perdidos. Era para eles, irmão. E é para nós. É um confronto em cada coração, é um confronto em cada mente, para que você saia daqui consciente do que Deus tem a fazer na sua vida, irmão. É desesperador, cara. Nós somos em tantos evangélicos no Brasil, cara, e esse país não muda. 100 e poucos homens, cara, cheios do Espírito, marcaram um planeta. Nós somos fruto do avivamento que Deus derramou para eles, mas eles precisaram morrer para que a vida viesse. E esse é o problema, irmão. Talvez todo dia você busque o avivamento, é necessário um. E é só manutenção, irmão. É só sendo cheio a cada dia, e a cada dia você buscando, e a cada dia você mergulhando. Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento, e nós somos chamados para se mover nessa natureza. Nós somos chamados não para experimentar de golinho em golinho, irmão, mas para mergulhar nesse mar de conhecimento que é Jesus Cristo.
não para saciar as nossas necessidades, irmão. Quando você entende elas, elas já ficaram para trás. Não se trata da nossa saúde, não se trata da nossa família, mas se trata do reino de Deus. E se Ele precisar tocar em tudo isso, irmão, Ele vai tocar para que você entenda, para que você entregue, e para que você viva, e para que você queime, para que esse fogo atraia pessoas. Esse é o culto racional, irmão. É você ver o fogo, é você ver a cruz e você mesmo carregar, sabendo que no final de tudo isso você vai morrer, mas você já decidiu entregar a sua vida, irmão, os seus interesses, as suas paixões, o que esse mundo atrai dentro de nós, para que Cristo viva, para que Ele seja exaltado, para que você seja um servo anônimo dentro dessa casa. Não é títulos, irmão. Não é títulos, irmão. É um pai louco para ter filhos à volta da mesa, a ponto de entregar o seu filho, esmagá-lo numa cruz, esmagá-lo. Você tem filho, irmão? Você esmagaria um filho seu? Ah, irmão, vocês iam morrer no inferno se precisasse entregar o filho. Eu me entregaria. Mas se é por um propósito, irmão, que ele queime. Ele queime. Se é um propósito, por um propósito que o Didi queime. Porque não se trata de mim, cara. Se trata dos que virão. Quantos deuses a gente tem no mundo hoje? Quando me fizeram essa pergunta, eu pensei, automaticamente na minha mente respondeu vários. Não, mano, nós temos um só. Quem é o Deus do Pai de Santo? Não é Exu, é Yahvé. Nós não somos chamados para ir mostrar o nosso Deus, irmão. É o Deus dele que tem fome e sede para filhos na mesa. Se você vem por necessidades, irmão. Eu tento, não vim, cara, mas meu coração se corrompe. Toda vez que eu entro nessa casa, eu falo, Pai, que eu seja a resposta. Eu não quero a resposta mais. O Senhor já fez tudo o que tinha que ser feito. Eu quero queimar, Pai. Pode faltar o dinheiro, pode faltar o alimento, pode faltar o que for, mas se essa mesa tiver com filhos, ela faz sentido, porque Jesus Cristo é o pão vivo, irmão, e Ele não falta nessa mesa. Entenda o propósito, irmão. As pessoas precisam ser apresentadas, cara. Eu não tinha esperança nenhuma na minha vida, na minha família, eu estava sem esperança. E quando eu esperava o fim, cara, foi só o começo. Foi só o começo. E tudo que eu vivo hoje, eu nunca planejei, eu nunca imaginei, cara, eu nunca imaginei estar fazendo isso aqui nessa noite, cara. Nunca passou pela minha cabeça, mano. Tá sendo um instrumento, mano, quem sou eu? Vocês não fazem ideia quem era o Didi, ele faz, ele sabe, e ele não me condenou, cara, ele me deu um destino, ele foi plataforma de envio, ele foi cuidado, ele me pegou nessa mesa, ele cuidou de mim, mas eu não quero comer, eu quero suprir agora, irmão, eu quero ser resposta. Nós precisamos, irmão, essa é uma noite onde nós temos a mesa posta. E filhos estão chegando, é uma noite de comunhão, é uma noite de intimidade, não que as outras não sejam, mas hoje a família está crescendo, irmão. Eu quero convidar você a se colocar de pé, irmão. Cara, eu não sei o que te tirou de casa. Não sei qual foi a intenção do seu coração que você chegou nesse lugar, que você chegou nesse ambiente. Não sei o que te trouxe, cara. O que está queimando no seu coração aí agora. Eu sei que Cristo é o pão vivo servido.
servido nessa mesa e Ele é resposta para tudo isso, irmão. Se você precisa de um milagre, irmão, tem milagre a rodo nessa mesa. Mas se você quer algo diferente, irmão, se apresenta. É o que Jesus provou do coração daquela mulher de fluxo de sangue, irmão. São 12 anos que ela caminhava com essa enfermidade, talvez sem um abraço familiar, talvez com do desprezo de toda a sociedade, e ela se vê diante de uma esperança. E ela fala, se eu tocar a orla das vestes, está aí a resposta para a minha vida. E ela toca. E a palavra de Deus é muito clara, que saiu virtude da parte de Jesus. Irmão, ela podia virar as costas e ir embora. O que ela esperava, 12 anos, ela tinha encontrado em Cristo. E Cristo falou para ela. Cristo parou no momento e falou assim, alguém me tocou. Se você quer milagres, nessa mesa tem a roda, irmão. Mas se você quer algo, se apresenta no meio da multidão. Se você quer ser sarado de um fluxo de sangue, o toque já gerou virtude, vira as costas e vai embora. Mas se você quer intimidade com esse Jesus, Ele está disposto a se oferecer. Ele se oferece como pão, Ele se ofereceu como sacrifício, para que você entendesse que é necessário uma nova natureza. É necessário um novo tempo, irmão. Hoje é um envio pastoral de um monte de pessoas. Vai, irmão, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Ore pelas pessoas nas ruas. Viva o extraordinário da parte de Deus. Nós não servimos um Deus comum, irmão. Se mova como resposta. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos em tudo que o Senhor pode fazer nesse lugar. Pai, o Senhor já fez tudo, mas depende de nós, Pai.